Questão 8 é uma questão que fala sobre preço da conta de luz. Olha aqui, uma conta de luz de uma residência é dada pelo produto entre o consumo de energia, medido em quilowatts-hora. Está aqui o consumo de energia, tem um gráfico mostrando nos meses, né? Quanto que foi o consumo dessa residência aqui em quilowatts-hora. Então aqui tem 280, 260, 220 quilowatts-hora e assim por diante. Então, o valor da conta de luz é igual ao produto desse número de quilowatts-hora, é o produto pelo valor, pelo preço do quilowatt-hora no período. Ela coloca aqui uma tabelinha mostrando que o custo do quilowatt-hora foi variando com o tempo. Nesse trimestre aqui custava 80 centavos o quilowatt-hora. Depois nesse outro trimestre caiu para 75, depois caiu para 85, caiu para 90. Bom, isso aqui não corresponde muito à realidade não, mas vamos considerar que isso aqui seja correto. O gráfico mostra o consumo nos últimos 12 meses de uma residência e a tabela apresenta o valor do quilowatt-hora em cada período, tá? Pronto. E aí ele faz umas perguntinhas. Dadas as informações acima e desconsiderando-se os impostos, podemos afirmar que... E aqui tem umas afirmativas para você achar qual é a verdadeira, né? Ele quer a verdadeira. Podemos afirmar que... Tem questão que é o contrário. Ele pergunta qual dessas aqui está errada, qual dessas é a falsa. No caso aqui, ele quer saber qual é a verdadeira. Ó, a conta de luz em fevereiro foi mais cara do que a conta de luz em maio. Vou ter que fazer a conta para poder calcular isso. Eu vou ter que multiplicar o número de quilowatts-hora de fevereiro, o preço dele, e fazer a mesma coisa em maio para poder comparar. Vai dar um pouquinho de trabalho, né? E agora eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não enxergo esses números, tá? Sendo assim, a gente sempre tem como resolver o problema, né? Tá aqui bem melhor. Então vamos ver aqui as perguntas. A conta de luz em fevereiro foi mais cara do que a conta de luz em maio. Então vamos calcular. Vamos fazer aqui fevereiro e maio. Eu vou pegar o número de quilowatts-hora, vou multiplicar pelo preço do quilowatt-hora nesses meses e vou comparar quem é maior que quem. Então vamos ver aqui, ó, fevereiro, o consumo foram 260 quilowatts-hora. E qual é o custo do quilowatt-hora? Está na tabela. A tabela mostra que em fevereiro, aqui, fevereiro, o custo do quilowatt-hora é 0,75. 0,75. A mesma coisa no mês de maio. No mês de maio, a gente aqui, março, abril, maio, eu tenho 230 quilowatts-hora. E o custo do quilowatts-hora em maio, está aqui, ó, 0,85. Olha só, esse tipo de questão, é claro que você tem que fazer essa multiplicação para responder, tá? Mas às vezes não é necessário você fazer a multiplicação. Tem alguns casos que você tem que fazer a multiplicação. Que tem casos que eles só perguntam qual é o mais caro e qual é o mais barato. Você não tem que saber quanto deu, apenas dizer quem é o maior e quem é o menor. Só que aqui tem um problema. Esses dois números aqui, ó, esse número é maior do que esse, mas esse número é maior que esse. Então... esse ganha pela quantidade de quilowatt-hora e esse ganha pelo preço do quilowatt-hora. Então você não sabe qual deles vai ser o menor. Se você fosse o menor aqui e o menor aqui também, você ia ter certeza que esse produto é menor do que esse, sem fazer a conta. Mas não é o caso aqui. Você vai ter que fazer, pelo menos nesse item A, você vai ter que fazer a conta mesmo, tá? Então quanto é que vai dar isso aqui? Ó, 260 vezes 0,75. Bom, o jeito mais básico de fazer essa multiplicação é armar isso aqui. 260, 75, fazer a conta e depois eu vou ver as casas decimais, né? Depois eu tenho que colocar duas casas decimais aqui. Quanto é que vai dar isso aqui? 5 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 2, 5 vezes 2, 10. E aqui, mais 3, 13. E agora eu vou fazer 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Vão 4. 2 vezes 7, 14, 4, 18. Então isso aqui vai dar 0, 0,
591. E agora eu vou colocar duas casas decimais, porque são duas casas decimais aqui, aqui é nenhuma casa decimal. Então eu vou botar duas casas decimais aqui, isso aqui vai dar R$195. 195,00. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fazer 230 por 0,85. Que saco, gente! 230 vezes 0,85. Depois eu vou botar duas casas decimais. 85. Vamos lá. Isso aqui vai dar 5 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 5 vezes 2, 10. 11. 11. Agora eu vou fazer 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. Vão 2. 8 vezes 2... 16, com 2, 18. Tá certo essa conta? Isso aqui vai dar 0, 5, 5, 9, 1. R$195,50. R$195,50. Então essa aqui foi a mais cara, né? Foi 50 centavos mais cara, mas foi mais cara. A de maio foi mais cara do que a de fevereiro. E ele está falando aqui, a conta de luz de fevereiro foi mais cara. Não foi mais cara não, a mais cara foi a de maio. Que coisa, hein? Será que eu vou ter que fazer a mesma coisa assim para todas elas, fazer esse monte de conta? Aí você presta atenção que normalmente você não precisa fazer essas contas todas. Nesse item A eu tive que fazer para responder, mas isso nem sempre acontece. Olha só, as contas de luz em julho e novembro tiveram o mesmo valor. Julho e novembro. Vamos ver aqui. Julho e novembro. Em julho, foram 270 kWh. E o custo do quilowatt-hora em julho foi aqui, 0,90. Isso foi em julho. Agora em novembro aqui, o custo foi de 270 kWh também. E o custo do quilowatt-hora em novembro foi aqui, 0,80. Então olha só, você para dizer quem é o maior, você não precisa fazer a conta, porque aqui 270 é igual, é o mesmo número de quilowatt-hora, porém o custo foi maior aqui em julho. Então esse é o maior. O valor maior foi o de julho. Tá? Então eu não preciso fazer a conta para responder a questão. Olha só, as contas de luz em julho e novembro tiveram o mesmo valor, coisa nenhuma. Tiveram o mesmo consumo, mesmo número de quilowatt-hora, 270 kWh para cada uma. Mas o custo, o valor depende desse preço aqui, tá? Então eles não tiveram o mesmo valor, coisa nenhuma. Viu? Então essa é a ideia nesse tipo de questão, é que você não precise fazer as multiplicações todas, você olha os números e chega às conclusões sem fazer conta. O item C, ó, a conta de luz em agosto não foi a mais cara no período. A conta de luz em agosto não foi a mais cara no período. Vamos dar uma olhada aqui, agosto, ó, agosto aqui. Esse é o mês de agosto, tá? Depois de julho, antes de setembro. A conta de luz de agosto, ela teve realmente o maior consumo, 310 kWh. Agora ele está falando o seguinte, não foi a mais cara. Será que isso é verdade? Não foi a mais cara? Olha só, se fosse só pelo consumo, ela já seria mais cara, mas tem também que ver o preço aqui. Quanto que foi o custo do quilowatt-hora nesse mês, no mês de agosto? Ó, o custo do quilowatt-hora no mês de agosto também foi o preço mais caro, ó, 90 centavos. Então ela já é maior pelo consumo, pelo número de quilowatt-hora. Então ela também tem o maior custo do quilowatt, que é 0,90. Então você vai multiplicar o máximo desse valor pelo máximo desse valor, o produto vai ser máximo. Portanto, a conta de luz no mês de agosto foi realmente a mais cara. Foi sim, senhora, mais cara, tá? Então botar a mais cara, pronto. Porque você multiplicou dois máximos, o máximo de quilowatt-hora pelo máximo do custo do quilowatt-hora. Então a conta de luz de agosto não foi a mais cara? Foi sim, senhor, foi a mais cara, meu amigo. Você está falando uma coisa errada aqui.
Letra D, ele está falando o seguinte: a conta de luz em maio foi a mais barata no período. Foi a mais barata no período? Peraí. A conta de luz em maio, o consumo foi 230. Vamos olhar só pelo consumo. Quando que teve um consumo baixo assim? Teve aqui em setembro, que também deu 230. Teve aqui que foi 220, tá? Olha só, se você olhar apenas para esse trimestre, março, abril, maio, observe que março, abril, maio, o custo do quilowatt-hora foi o mesmo, 85 centavos. Então, se você fosse comparar, por exemplo, maio com abril, abril foi mais barato. Por quê? Porque o custo do quilowatt-hora é o mesmo, 85 centavos, e o número de quilowatt-hora consumido foi menor, foi 220. Então é claro que quando você for calcular a conta de luz para esse mês, vai dar mais barato do que para o mês de maio. Portanto, o mês de maio não foi o mais barato, tá? O mais barato pode ter sido aqui abril ou março, pode ter até sido esse aqui setembro. Setembro também deu 230, né? 230 kWh. Ele empataria, mas aqui e o custo do quilowatt-hora em setembro? Em setembro, ó, 80 centavos contra 85 centavos, tá vendo? Setembro foi mais barato do que maio também. Então, maio não foi a mais barata, com certeza. Então isso que ele está falando aqui é falso. A conta de luz em maio foi a mais barata no período? Não. Com certeza abril e maio, ou desculpe, com certeza março e abril foi mais barato do que maio, e setembro também foi mais barato que maio. Tudo errado, e nessa hora que a gente fica nervoso, vai dando errado, 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 só falta uma, essa uma aqui tem que ser a verdadeira. Olha só o que ele está falando. A conta de luz em janeiro foi mais barata do que a conta de luz em junho. Eu tenho que comparar janeiro com junho. Espero que eu não tenha que fazer multiplicação. Vamos ver, janeiro e junho. A hora da decisão, janeiro, tá aqui, ó. Janeiro e junho, junho tá aqui, junho. Janeiro e junho, ele tá falando? A conta de luz em janeiro foi mais barata do que a de junho. Vamos ver se foi mesmo. Janeiro e junho. Aqui eu tenho 280 kWh, aqui eu tenho 250. Então janeiro seria mais caro pelo quilowatt-hora, mas a gente tem que olhar o preço. E em janeiro, o quilowatt-hora custava aqui 75. E em junho, o quilowatt-hora custava 90, bem mais caro. Eu vou ter que fazer essa conta. Vamos fazer aqui, ó, janeiro. Vamos fazer a conta, ó. Janeiro é isso aqui. São 280 kWh vezes o custo do quilowatt-hora em janeiro, que é 0,75. E junho, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que pegar o número de quilowatt-hora em junho, que foi 250 kWh, e multiplicar pelo custo. O custo do quilowatt-hora em junho está aqui, ó, 90 centavos. Eu tenho que fazer essas duas contas aqui, que dá até para a gente fazer de cabeça. São contas simples, né? Olha aqui, 0,75 é 3 quartos. Né? 3 quartos de 280, divide por 4 e multiplica por 3. Isso vai dar 210. A conta de luz em janeiro, tá? Em junho você vai ter 250 multiplicado por 0,9, que é a mesma coisa que 25 vezes 9. 25 vezes 9 vai dar 225. Então a conta de luz em janeiro foi 210 e em junho foi 225. Janeiro 210 e em junho 225. O que ele está falando aqui? A conta de luz em janeiro, que foi isso aqui, 210, foi mais barata do que em junho. Realmente, até que enfim você deu um adentro, hein? A conta de luz em janeiro foi realmente mais barata do que em junho. Então a resposta correta, letra E de eco. Qual é a ideia nesse tipo de questão? Não é você sair multiplicando todo mundo por todo mundo. É você ver que em mais da metade das comparações você pode fazer... Você pode dar a resposta da questão sem fazer a conta. A gente só precisou fazer conta no item A, que tivemos que fazer essa continha asquerosa aqui. Aqui não precisamos fazer conta nenhuma, só fizemos comparação. E aqui a gente tem que fazer uma conta para descobrir se o item E é verdadeiro ou falso. Mas uma conta até fácil, né? Que deu para fazer de cabeça.